Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal, porque hoje eu tenho uma recomendação espetacular para você que, assim como eu, gosta de histórias de samurai, de ninja, com essa pegada de Japão feudal. Cara, se você não conhece, você precisa conhecer Shogun, a nova série que acaba de chegar na Star Plus e é baseada no livro do James Clavell, que é um best-seller incrível, e se você não conhece, realmente precisa muito conferir. E aí você me pergunta, é ação? É drama? É guerra, combate, ali, luta de samurai? Cara, é tudo isso junto. Eu costumo recomendar assim para alguns amigos, né, usando um exemplo mais contemporâneo, mais atual, eu costumo dizer que Shogun é uma espécie de Game of Thrones, só que no Japão. Tá, então tá, Thiago, mas por que você tá assim tão empolgado com essa série, né? Talvez porque eu tenha esperado 20 anos, cara, 20 anos para ver isso aqui sendo adaptado desde que eu comecei a ler as obras do James Clavell. Talvez seja por causa disso. E para quem não conhece, originalmente Shogun foi lançado em 1975 por James Clavell, que é nascido na Austrália, mas se considerava um inglês e serviu na Real Marinha Britânica, onde por muitos anos navegou e se apaixonou pelas terras e a cultura do Oriente. Aliás, ele gostou tanto que mais tarde acabou escrevendo diversos romances baseados nesse universo. Inclusive, há bastante tempo, né, os livros do James Clavell não são republicados aqui no Brasil. Muita gente que conhece, né, ou tem aí o Shogun, ele é muito conhecido por aquela edição ali da capa meia amarelinha, meia laranja, né? Eu tenho essa edição aqui, ó, que é uma edição inclusive rara do Círculo do Livro de São Paulo, né, que foi uma edição de lançamento lá para quem fazia parte do Círculo do Livro há mais de, sei lá, 20, 30 anos que existe isso aqui. É um volume que nem poderia ser vendido, inclusive, né, ele é uma edição de colecionador, mas que eu comprei num sebo, então vocês sabem como é que é. E para dar uma resumida, Shogun conta a história de John Blackthorne, um navegador inglês que chega ao Japão por volta do ano de 1600 em um período tenso onde o Conselho de Regentes que governa o Reino do Sol Nascente está prestes a entrar em uma guerra por poder. Tudo isso porque após a morte do Taiko, o grande líder supremo anterior, um Conselho de Regentes foi formado até que o príncipe herdeiro pudesse assumir o seu lugar de liderança. E bom, se você conhece o mínimo de história, você sabe que esse papo de Conselho de Regente, né, desse papo de esperar o herdeiro assumir a maioridade, isso nunca deu muito certo na história da humanidade. Não deu certo aqui no Brasil, cara, vai dar certo lá no Japão, com um monte de samurai brabo usando espada pra todo lado? Não vai, né? E aí eu posso dar pra vocês algumas razões de por que eu, pelo menos, acho o Shogun uma obra sensacional. Primeiro porque ela é baseada em fatos históricos, né? Fatos e personagens históricos ali que realmente fizeram parte da história do Japão. Blackthorne, o Anjin-san, que é interpretado pelo ator Cosmo Jarvis, é baseado no navegador William Adams, que foi o primeiro inglês a chegar em terras japonesas e que se tornou um importante conselheiro do Shogun Tokugawa Ieyasu e construiu para ele os primeiros navios japoneses com aquele estilo ocidental. E por falar em Tokugawa, o ator Hiroyuki Sanada, que é conhecido inclusive por trabalhar em diversas obras da cultura pop, muito famoso aqui no ocidente, aliás, vive Yoshi Toranaga, o grande daimyo que conduz a trama. Ele é baseado no Shogun Ieyasu Tokugawa, um poderoso senhor que fundou toda uma dinastia que comandou o Japão por muitos anos. Na verdade, gente, toda a história do livro ela é sim baseada em fatos históricos, tá? Não só esses personagens, mas algumas passagens ali, toda essa questão do Conselho de Regentes ali com 5 grandes senhores de terra, né, que eram os daimyos, eles realmente existiram lá na história do Japão. Os fatos narrados no livro e consequentemente na série, mais tarde, lógico que eu tô falando aqui de maneira simplificada, né, mas para quem gosta aí de cultura japonesa, assiste alguns animes, já deve ter ouvido falar, vão culminar na grande batalha de Sekigahara, que foi um marco na história japonesa. Então tudo que tá aqui, né, se você gosta de história do Japão, você vai reconhecer várias ligações ali com fatos históricos. Outra coisa muito legal que dá uma vivacidade na história de Shogun é o choque cultural, porque a gente vê boa parte da história pelos olhos do Anjin-san, né, do John Blackthorne, que é um ocidental, um inglês, que
nunca pisou no Japão. E o Japão naquela época era completamente fechado, apenas os portugueses e os espanhóis tinham alguma influência aqui, então geralmente, né, os ocidentais eram vistos como bárbaros. E assim, se a gente for comparar os costumes, né, o Japão já ali em 1600, os caras tinham as cidades organizadas, né? Se você pensar ali na alta casta da sociedade japonesa, com os samurais, né? Os grandes comerciantes, era tudo muito organizado, todo mundo limpo, aqueles palácios com aqueles jardins, né? Todo aquele ritual das refeições, cerimônia do chá, todo mundo muito limpo, muito asseado. E, pô, a Europa, né, gente? Vamos combinar ali que até, sei lá, há alguns 200, 300 anos atrás, a galera jogava merda pela janela, né? Fazia no pinico e jogava pela janela, assim. Se os caras ficavam doentes, ao invés de tomar banho, né? Aliás, banho na Europa, né? Por muito tempo aí não era uma coisa difundida. Os caras ficavam doentes, ao invés de se manterem asseados, eles faziam o quê? Se trancavam em quartos fechados, úmidos, ali aplicando sangria para lavar o sangue ruim, né? Então, assim, cara, loucura, né? Você imagina esse choque ali de culturas completamente diferentes, né? Chega a ser até meio engraçado na hora de uma das cenas, né? Que o Blackthorn vai tomar banho e a nudez pro cristão europeu é uma coisa proibida, né? E no Japão não, os caras ficavam pelados ali e tal. Até hoje o Japão não tem muito pudor com algumas coisas, né? Mas é um fator curioso lá da cultura deles. Então é muito divertido ver esse choque entre as duas culturas. E isso inclui também a questão religiosa, tá, gente? Porque, como eu falei, os portugueses e os espanhóis chegaram no Japão primeiro. Os portugueses levaram seus jesuítas ali. A Igreja Católica já tinha algumas bases. Inclusive, alguns daimyos já eram cristãos, né? Então, eles tinham já uma certa força, uma certa influência ali. Quando o Blackthorn chega, ele e toda a sua tripulação era protestante. A gente está saindo ali do período pós-reforma, né? Então, imagina, né? Além de ter todo o choque com os japoneses, a cultura é diferente, tá num período ali quase de pré-guerra, ainda tem um conflito religioso que os caras levam pra lá. Isso sem contar o misticismo ali da coisa do samurai, né? Que é muito bem representada na história, não só do samurai guerreiro, como a gente conhece, com as armaduras ali e tudo mais. Não, tem muito do modo de vida do samurai. O James Clavell, ele passa assim com muita delicadeza, com muita sensibilidade, que ser samurai não é apenas você fazer parte de uma casta na sociedade japonesa. Existem certas responsabilidades, certas maneiras de ver o mundo que fazem toda a diferença, assim como ser um camponês, que por mais que na hierarquia ele esteja em um nível inferior, ele é fundamental para o organograma da sociedade japonesa funcionar, né? E isso tudo é visto de maneira muito orgânica, então é muito interessante. Isso sem falar, galera, assim, do alto nível de produção da série, tá? Cara, se tu vê os figurinos, né, algumas locações ali, tem muitos lugares no Japão que ainda é possível você filmar naqueles castelos, naqueles templos, então dá uma coisa muito realística. E eles reproduziram os barcos, os navios, as lutas de espada que acontecem ali, né? Toda a série, inclusive, pelo menos na versão que eu estou assistindo aqui no Star Plus, a parte onde os japoneses falam é toda legendada, então tem uma imersão mesmo de você estar assistindo uma obra que se passa no Japão, e isso é fundamental, porque a confusão que os personagens europeus que não falam japonês têm, você consegue acompanhar o que está acontecendo, mas eles não. Então é divertidíssimo essa dinâmica, né? A trilha sonora faz você viajar ali naquela coisa, naquele climão do Japão feudal, é sensacional, gente. Shogun, tá? Eu tô lançando esse vídeo agora na semana em que ele é lançado. Serão 10 episódios semanais toda terça-feira no Star Plus. Ele já começa lançando aí 2 episódios, episódio 1 e 2, cada um mais ou menos de 1 hora de duração, tá no ar. Esse aqui é só um vídeo introdutório porque, né, vocês perceberam que eu sou completamente apaixonado pela obra do James Clavell. Então eu já digo que se você gostou, se você já conhece ou quer conhecer,
confere aqui com a gente, porque toda semana teremos review, episódio a episódio. Essa semana ainda, né, depois de lançar esse vídeo, já vou lançar o review dos 2 primeiros e depois, consequentemente, até o final da temporada, pretendo lançar outros vídeos aqui falando um pouco mais dos personagens históricos, do momento histórico ali em que a história acontece. Então, galera, se você gosta de Shogun, cola aqui com a gente que vocês não vão se arrepender, tá bom? E deixa aí nos comentários se você já conhece, se você também tá tão empolgado quanto eu. Eu tô me sentindo uma criança, cara, louca assim, de açúcar, né? Deixa nos comentários aí a sua opinião, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, mas por favor se inscreva aqui no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!